Olá galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os intervalos reais, não é física, hoje é matemática, tá? Os conceitos muito importantes da matemática hoje a gente vai estudar são os intervalos reais, ok? Vocês vão entender essa figura geométrica que tem aqui embaixo. Eu sou o professor Diego Aguiar, sou professor de física e hoje sou professor de matemática também, ok? Vamos estudar hoje matemática, vamos estudar intervalos reais. Espero que vocês gostem, espero que vocês entendam. Vai ser uma aula bem simples e bem básica. Então vamos dar um passo à frente, tá? Tá, primeira coisa, intervalos reais para representação matemática, é como é que a gente descreve o intervalo. Intervalo é algo que vai de um ponto a outro. Esses conceitos, gente, são usados na matemática básica, que são usados na matemática de nível médio, são usados na matemática de ensino superior, tá? Esses conceitos são usados até em mecânica quântica. Esses conceitos são usados em várias grandezas físicas. A gente pode usar intervalos, tá? Quando a gente quer determinar o intervalo de alguma coisa, a chance que alguma coisa aconteça. Então a gente coloca essas coisas em intervalos. Então esse conceito é muito importante para que vocês entendam muitos conceitos que vêm pela frente, não só de matemática, mas também como de física. Então vamos dar um passo aí. É a representação de intervalos, ó. Coloquei aqui, esta aqui é uma representação de um intervalo e a gente vai aprender a fazer a leitura dessa representação. Isso aqui é a representação numérica e através dessa representação numérica a gente vai fazer uma representação geométrica, tá bom? Ok, então vamos lá. Deixa eu colocar aqui a caneta aqui. Ó, eu vou ler para vocês, o que eu vou ler vai estar tudo escrito. Ó. Aqui tem uma chave, tá? Então, a chave apresenta a gente abrir aqui essa expressão, essa escrita numérica. Aqui quer dizer que x, esse sinal aqui você já conhece, é x pertence ao conjunto dos números reais. Essa barra significa tal que. Então, x pertence ao conjunto dos números reais, tal que. Professor, agora tem um intervalo aqui. O que significa esse x entre esses sinais de maior, menor? Então vamos entender. X, como é que a gente faz essa leitura? A gente representa primeiro o x e diz x. Se a seta aponta lá para a esquerda, x maior que A e x menor que B. Vocês imaginem uma coisa que é maior que A e menor que B. Está dentro de um intervalo. A e B. Então, x está dentro desse intervalo. Então, x é maior que A e menor que B. E essa outra forma aqui de colchetes é uma representação de maior. Você percebe que a abertura dele não é fechando A, é aberto. Essa representação, ó, vou mostrar agora, ó, sinal de pertence. Aqui é pertence reais. Essa barra é tal que, então x pertence aos reais, tal que x é maior do que A e x é menor do que B, está dentro de um intervalo, tá? E o que significa esse colchete aqui, professor? Está aberto, ele não fecha o número A, ele é como se estivesse aberto, representa que o intervalo o A não pertence ao intervalo, ele só chega próximo de A, ou seja, é um número bem próximo de A, mas o A não pertence a esse intervalo, porque o x é maior. O x não é igual a A, ele é maior do que A, tá bom? E não é maior ou igual. Se ele fosse maior ou igual, aí o A pertencia ao intervalo. Prestem bastante atenção no que eu estou falando para vocês, tá? X aí é maior que A e menor que B, mas esse conceito você vai entender já já, tá bom? O colchete aberto aqui, ó, quer dizer que o x é maior do que A. Isso aqui é uma outra representação desta representação que a gente acabou de fazer. A gente pode representar por chaves ou colchetes. Por chaves, é essa x pertence a R, que é o conjunto dos números reais, tal que x maior que A, menor que B. Por colchetes, abre o colchete porque x é maior, coloca o A e a vírgula B. E abre o colchete em B porque B também não pertence ao intervalo, porque ele é menor que B. O x nunca chega a ser B, ele é menor do que B, ou seja, não pertence ao intervalo, tá bom? Então prestem bastante atenção nisso. Então,
Colchete aberto é que não pertence. Só pode ser x maior que A e menor que B. Entendam bem esse conceito, tá bom? Então vamos representar isso geometricamente. Como é que a gente representa? E aqui também é aberto, ó. Como é que a gente representa isso? Como é que a gente representa esse intervalo? Em intervalo, em representação geométrica. Isso que eu vou fazer para vocês agora é a representação geométrica disso. Coloca-se uma reta, tá? Nessa reta a gente escreve uma bolinha aberta. Essa bolinha não está preenchida, ela é vaga por dentro. Isso tem a ver porque aqui, ó, é um sinal de maior e não é igual. Entenderam isso? Bola aberta. Aqui eu uso A, bola aberta. Uso A, que x é maior que A. Se x é maior que A, o x só pode crescer para a direita, porque para a esquerda são os valores menores que A, tá? Para a direita, valores maiores que A, e para a esquerda, valores menores que A. Então, se x é maior que A e menor que B, esse intervalo cresce para a direita. Então, ó, faz essa descrição aqui, tá? Riscando mesmo. Seria riscando assim, ó. Poderia arriscar, tá bom? Mas eu preferi não riscar para não ficar meio que estranho, tá bom? Então a gente faz o seguinte: vocês usem essa descrição, fazemos esses risquinhos, tá bom? Então falei, aqui o que estou dizendo é que x é maior que A, mas x também é menor que B. É menor ou igual ou é só menor? Menor do que B. Então a bola também é aberta. Colocamos o B. Esses vários riscos vermelhos é a representação do nosso intervalo. O x se encontra aqui, ó. Então, x é maior que A e menor que B. Essa é a representação do nosso intervalo, tá? Pode se representar representação geométrica do nosso intervalo. Representação geométrica. Pode se representar desta maneira ou da maneira de cima. E aí a gente vai estudando os passos. Esse é o primeiro passo. Vamos dar um passo mais à frente. Agora, eu coloquei, ó, de novo, x pertence ao reais, tal que. Vou sempre mostrar isso para que vocês consigam assimilar sempre, tá? Só que agora não é x maior que A, é x maior ou igual a A. E esse símbolo representa x maior ou igual a A. Ou seja, o A pertence ao intervalo, porque o x é maior ou igual ao A. E é menor ou igual ao B, ó. Menor ou igual ao B. Ah, professor, então aqui é menor. Isso. X é menor ou igual a B. E x é maior ou igual a A. Que a gente pode ler como, professor? X maior ou igual a A e menor ou igual a B. X maior ou igual a A, x menor ou igual a B. Se é igual, esse colchete, em vez de ser aberto, é fechado. Ó, fechado. Os colchetes são fechados. Por quê? Porque o x está no intervalo. O A e o B pertencem ao intervalo. Vocês vão perceber agora que quando o colchete é fechado, a bolinha não é aberta, é fechada. Ela é preenchida, tá bom? Então, em intervalo geométrico, em representação geométrica, a gente faz o seguinte: escreve a reta, coloca a bolinha fechada no A, tá? Por quê? Porque o A também pertence ao intervalo. Bola fechada. Fazemos de novo os desenhos riscos. O B também pertence ao intervalo, então bola fechada para B. E onde é que está o nosso intervalo? Esse aqui, ó. Esse aqui representa que x é maior ou igual a A e menor ou igual a B, certo? Essa é a nossa representação geométrica desse intervalo. Agora vamos fazer alguns exemplos para vocês entenderem melhor, tá bom? Exemplo 1. Como é que a gente descreve a representação geométrica desse intervalo? Mas para a gente descrever, fazer essa descrição, primeiro nós vamos ter que ler. Vamos fazer a leitura. X pertence ao conjunto dos números reais. São todos os números reais, ou seja, qualquer elemento do conjunto dos números reais, o x pertence a esse conjunto. Então, o x pode ser qualquer elemento do conjunto dos números reais, tá? Tal que aqui é que está nosso intervalo. X é maior que menos 2 e menor que 4. Qual é a outra maneira de representar? Colchete
aberto em menos 2, menos 1, vírgula, aberto em menos 4. Por quê? Porque não é menor ou igual e nem igual, tá? Nenhum dos dois, ele sempre é maior, ou seja, o menos 2 e o 4, eles sempre é maior não, tá, gente? O menos 2 e o 4 não pertence a esse intervalo, então é bolinha aberta. Lembre-se disso. Então vamos lá, ó. A representação geométrica, começamos da esquerda para a direita. Bolinha aberta para o menos 2. Faz o intervalo. Bolinha é menor ou igual a 4 ou menor que 4? Menor que 4. Então bolinha aberta no 4 também. Então aqui está o nossa representação. O x está aqui, ó, nesse intervalo. Vamos dar continuidade. Segundo exemplo. Coloquei um pouco diferente. Nós vamos primeiro ler. X pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 7. Fecha o colchete em 1, fecha o colchete em 7. Essa é a minha representação e esta aqui é a outra representação. Tá bom? Ok, essas são representações numéricas. Não esqueçam disso, são representações numéricas. Vamos fazer nossa representação em intervalos. Nossa representação em intervalos, não, nossa representação de intervalo, mas representação geométrica. Coloco o tracinho lá, a linha, né? A nossa reta. Usamos primeiro da esquerda para a direita. É maior ou igual? X é maior ou igual que 1, então bola fechada no 1. Por quê? Porque isso é maior ou igual, o 1 também pertence ao intervalo. O 1 também pertence a esse intervalo. Faz os tracinhos aqui. O 7 pertence ao intervalo? Pertence, ó. É menor ou igual que 7. Então, bola fechada no 7. Essa é a nossa representação geométrica desse intervalo, ó. Ok? Vamos dar mais uns passos à frente. E outras maneiras, outro exemplo. Exemplo 3. Ixi, Diego, e agora? Vamos ler primeiro. Não se apavorem. X pertence aos reais, tal que x é maior que 0. Pode? Pode. X é maior que 0 e x é menor ou igual a 8. Abre o colchete para o 0 porque é menor que 0. 0 não pertence a esse intervalo. E x é menor ou igual a 8. Fecha o colchete no 8 porque o 8 pertence ao intervalo, porque é menor ou igual. Diego, é isso? É. Gente, em falando de outras maneiras, se eu dissesse para vocês o número menos 1 pertence a esse intervalo, não, porque menos 1 é antes de 0, x é maior que 0. O 0 pertence a esse intervalo, não, porque o x é maior que 0. Tá bom? 8 pertence a esse intervalo? Pertence porque x é menor ou igual a 8. 0,1 pertence a esse intervalo? Pertence. 0,000001 pertence a esse intervalo? Pertence. Todos os números maior que 0 e menores ou igual a 8 pertencem a esse intervalo. Ok? Vamos fazer nossa representação geométrica. Faz o segmento de reta aí, nossa reta. Bola aberta no 0 porque o 0 não pertence a esse intervalo. Faz o nosso desenho e bola fechada no 8, ó. Colchete fechado é menor ou igual porque o 8 pertence a esse intervalo. Então, ó, aqui está o nosso intervalo de x. São todos os números que pertencem. X pode ser qualquer um dos números que pertencem a esse intervalo, ok? Mais um exemplo a gente assimilar melhor. Olha isso aqui, como é bonito também. X pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 6 e menor que menos 0,5. 0,5 pode, Diego? Pode. Não é coisa dos meus reais? É. 0,5 não é número real? É. Então pode. Então, menos 0,5 também pode. Então, como é que fica a nossa representação em colchete? Fecha o colchete menos 6, porque ele é maior ou igual a menos 6. E abre o colchete em menos 0,5, porque ele é menor que 0,5. Diego, pode o 0,7 menos 0,7? Pode ou não pode? Menos 0,7
Pode. Pode o menos 0,4? Não pode, porque menos 0,4 é maior que menos 0,5. Lembre-se disso. Menos 0,4 é maior que menos 0,5. E o x tem que ser números menores que menos 0,5. Então, a nossa representação do intervalo, essa representação geométrica ficaria como? Segmento de reta, bola fechada em menos 6, porque x é maior ou igual a menos 6. Faz os nossos riscos de novo. E bola aberta em menos 0,5. E ó, se eu perguntar para vocês, e Diego, menos 0,6 pertence a esse intervalo? Pertence. Menos 0,7 pertence a esse intervalo? Pertence. Menos 1 pertence a esse intervalo? Pertence. Mas menos 0,4 pertence a esse intervalo? Não pertence. Menos 0,049 pertence a esse intervalo? Não pertence, porque esses valores que eu acabei de dizer são valores menores ou maiores que 0,5? Maiores que 0,5. X tem que ser valores menores que menos 0,5, tá? Menos 0,5, ok? Vamos dar mais um passo para frente e vamos falar de mais alguns outros, tá? Outros intervalos importantes. Mais algumas representações que eu coloquei para vocês aqui, tá? Temos agora essa outra representação aí. Eu vou ler para vocês. Aqui ela é mais interessante também. Vamos ler. X pertence aos reais, né? Tal que x é maior do que A. Diego, aponta agora para a direita, mas não tem nenhum apontando para a esquerda. Essa aqui é a representação da leitura. Prestem bastante atenção nessa leitura. Agora aí, ó, aonde a seta aponta, quer dizer que o x é maior do que A. Se fosse se esse sinal fosse contrário, seria x menor que A, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Então aqui significa x maior do que A. X não é maior que A? É. Então, ó, bola aberta no A porque ele é apenas maior, não é maior ou igual. E se é maior que A, todos os números maiores que A pertencem a esse intervalo. E o que significa esse mais, esse 8 deitado? Mais infinito, porque são números maiores que A, vão crescer, vão para o infinito. Pode ser, quando eu for falar o exemplo para vocês, se eu colocar x maior que 2, o 3 pode, o 4 pode, o 5 pode, 1 milhão pode, 1 bilhão, 1 trilhão, 4 trilhão. Qualquer número maior que 2 pertence a esse intervalo, tá? Mas eu coloquei aqui a representação x maior que A. Ou seja, como é que representa ele com colchetes? Aberto em A porque é maior que A. E aberto em infinito, porque sempre, para infinito, ele vai ser sempre maior que o A. Mas a gente coloca aberto, tá? Por que não fechado? Porque vai ser sempre crescente aqui, ó. Se a gente colocar fechado, é como se estivesse delimitando. Entendeu? Mas é mais infinito. Vai ser sempre crescendo. Então, é todos os números maiores que esse A, tá? Por isso que a gente não coloca fechado no mais infinito, coloca aberto. Ok. Isso aí é maior, já expliquei para vocês. Aberto e aberto também já mostrei para vocês. E esse sinal é de mais infinito também já mostrei para vocês. Já falei, né? Como é que fica a representação geométrica? Agora é interessante, ó. Começamos com quem? Da esquerda para a direita porque é maior. Então vamos lá, ó. Segmento de reta. Bola aberta, por quê? Porque ele é maior que A. Diga o que acontece agora com aqueles riscos que tu acabou de fazer. Bola aberta, já como eu falei. A gente descreve como se ele fosse para o infinito. Só que a gente não vai escrever ele infinitamente. Então a gente representa aqui, ó, uma setinha, ó. É como se fosse para o mais infinito. Tá bom? Já vi alguns livros representam assim também. Eles colocam mais e o infinito aqui e não colocam a setinha. Tudo bem, tanto faz. Não tem problema nenhum, tá? Ok. Então esse intervalo quer dizer que x são todos os números maiores que A. Tende aí ao infinito, ao mais infinito positivo, mais infinito. Ok. Lembre-se, esse 8 deitado significa infinito, tá?
Se vai para a direita, crescente mais infinito. Vamos agora fazer o contrário. E se for menores que A? Se forem menores que A, vamos menores ou igual, ou menor, tanto faz. Vamos ver aqui, ó. X pertence aos reais. Tá o quê? X menor ou igual a... Então, se é menor que A, são todos números menores que A. Tende ao menos infinito. Pode ser menos 1 bilhão, menos 1 trilhão, menos 1 quatrilhão, dependendo do A. Se esse A for igual a 2, o 1 entra, o 0 entra, o menos 1, menos 2, o menos 3, o menos 1 milhão, menos 1 trilhão e etc. Entenderam? Então, todos os números menores ou igual a A. E o A pertence a esse intervalo? Pertence. Por quê? Porque aqui, ó, menor ou igual. Se fosse só menor que A, o A não pertencia. Mas como é menor ou igual, então o A pertence a A. Ó, aqui tem um errinho que não é maior, é menor, tá? Que é menor. Vou até grifar aqui para que vocês não confundam, tá? É menor. Bola aberta no menos infinito. E bola fechada aí. Colchete fechado, né? Representa a bola fechada também. Pode ser que eu estou dizendo, não está errado. Fechado em A. Como é a representação geométrica, Diego? Faz o desenho. Mas como vai para o menos infinito, a gente começa agora da direita. Tá bom? Faz o A, desenha a bolinha. É bola fechada no A? Desenha a bola fechada no A. Faz os riscos para a esquerda. E a nossa setinha de novo que representa menos infinito. Em alguns livros vocês vão ver o menos aqui e o outro deitado que representa o infinito, tá? Menos infinito. A gente vê algumas pessoas aí fazem tatuagem de infinito, tudo bem. Isso é legal. Então, vamos lá. Mais um passo à frente. Vamos colocar uns exemplos aqui, tá? Exemplo 5. Eu coloquei aqui o intervalo x pertence aos reais, tal que x maior ou igual a 3. Olha a representação em colchetes. Fecha, né? Colchete fechado em 3 porque é maior ou igual. Como ele vai crescer para mais infinito. Sempre aberto. Tá? Então, como é que fica? Ó? Representação geométrica. Da esquerda para a direita, porque vai ser crescente. E nosso risquinho, nossa setinha representa para todos os números maiores que 3. Ou seja, 4, 5, 6, 3,1, 3,3 e etc. Então, qual é números maiores ou igual ao 3? O 3 pertence a esse intervalo? Pertence, porque é maior ou igual. Então, todos os números maiores ou igual a 3 pertencem a esse intervalo. Ok? Outro exemplo, exemplo 6. X pertence aos reais, tal que x menor ou igual a 2,6. Pode 2,6? Pode. É número real? É. 2,6 também é número real. Então, x menor ou igual x menor que 2,6. Então, aberto porque vai ser números menores, por ser menos infinito, vão ser números menores que ele, tá? Que é 2,6. Então, ó, aquela regra que eu acabei de ensinar para vocês. E não é menor, aberto também 2,6, ó. Aberto. Representação geométrica. Como é que faremos? Da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Se não é menor, direita para a esquerda. Então, representa a bolinha aberta aí por 2,6. Faz o desenho aí. Os riscos. E setinha. Menos infinito. Tá? Isso aqui, ó. Menos infinito. E o aqui de cima, que eu acabei não colocando. Não tem problema. Mais infinito. Tá bom? Não tem problema nenhum esquecer, tá? A representação a seta, ela já é a nossa representação de para a esquerda menos infinito, para a direita mais infinito. Então essas são as representações de intervalo que eu queria mostrar para vocês, tá bom, gente? Aí aqui algumas atividades de intervalos que a gente vai para a nossa próxima aula. Eu coloquei uma questão aqui que é para vocês aí e brincarem, então anotem as questões, tá? Então pense o seguinte: represente os intervalos na forma geométrica. Representar esses intervalos na forma geométrica é fazer lá o desenho, colocar se é bola fechada, bola aberta e fazer os riscos, tudo mais. E a segunda questão, coloquei dadas as representações geométricas, ó. Agora é o contrário. Represente numericamente os intervalos. Vocês vão descrever x pertence aos reais. Um exemplo aqui, ó.
Vocês vão fazer como, Diego? Só pra... Não vou fazer o que estão prontos, tá? Não vou fazer o que estão aí. Vocês vão fazer assim, ó. Abre a chave. X pertence aos reais. Né? Tá ok, blá, 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 blá. Tá? E também faz o do cochete, ó. Fecha o cochete. Pode ser assim, tá? Não se esqueçam, façam as duas coisas. Para o quê? Para poder assimilar o conteúdo. Façam de todas as maneiras possíveis, tá bom? Aí para vocês brincar, essa aí é a aula que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês gostem. Um abraço e fiquem com Deus, tá bom?